Minhas senhoras e meus senhores, antes mesmo de agradecer o convite extraordinário que me fizeram para estar convosco, eu gostaria de lhes dizer o seguinte, em nome da liberdade de expressão. Houve um líder político que eu sempre admirei, chamado Churchill, que em momentos de dúvida sobre a democracia sempre considerou que ela poderia ser um péssimo regime, mas era o menos mau de todos os regimes. E respeitando, obviamente, opiniões distintas da minha, eu recordo sempre Churchill e o seu combate a todo o tipo de totalitarismos, fossem eles de que natureza fossem, em nome da liberdade. Da verdadeira liberdade. Eu cresci com a liberdade, bati-me pela liberdade, dei a cara no CDS pela defesa da liberdade e o CDS, que eu conheci, foi sempre um partido, ao contrário daquilo que outros pretenderam, defensor da liberdade. E essa perspectiva é uma perspectiva que me acompanha, que sempre me acompanhou e que me continuará a acompanhar. Dito isto, eu gostaria de agradecer ao Dr. Abel Santos, ao engenheiro Mário Cunha Reis, ao Dr. Luís Galhardini Graça, o honroso convite, como lhes disse há pouco, que me fizeram para poder partilhar algumas poucas ideias convosco. Dito isto, gostava também de cumprimentar o meu amigo, penso que o posso dizer, arquiteto Cerejeira Fontes, nosso anfitrião, pessoa que conheci em Braga, através de um grande amigo meu e também dele, o Francisco Vasco Tavares, ou Vasco Tavares, embora a maior parte das pessoas hoje o trate por Francisco, que é também o nome dele. Gostaria de cumprimentar o Sr. Engenheiro Monteiro de Castro, vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo CDS. Gostaria de cumprimentar o Dr. Luís Teixeira e Melo, fundador do CDS de Guimarães, o Zé Lino, e gostaria também de cumprimentar o Sr. Vieira de Castro, um grande empresário de Portugal, não apenas do norte de Portugal, e que foi um esteio de afirmação do CDS em Vila Nova de Famalicão. António Batista também e todos os outros que aqui se encontram, nomeadamente à minha direita. Curiosamente, a mesa da minha direita é talvez aquela que tenha mais pessoas à esquerda. Mas de qualquer forma, olhando ali para o meu amigo Miguel Leão, mas de qualquer forma, contingências da vida entenderam-nos sentar à nossa direita. Dito isto, eu gostava de partilhar convosco o seguinte. Quis o destino e a vontade do engenheiro Mário Cunha Reis que viéssemos a Guimarães no dia 1 de dezembro. E o dia 1 de dezembro é um dia muito importante na nossa história e que me recorda uma perspectiva que creio, humildemente, que deve estar sempre presente. Ao longo da nossa história, Portugal teve, essencialmente, 3 categorias de portugueses. Uns sempre defensores de uma lógica integracionista. Conhecemos
ao longo da história, defenderam sempre o iberismo, procuraram uma integração de Portugal em Espanha e a ideia de que Portugal não teria sucesso de forma autónoma, de forma livre e de forma independente. Esses têm hoje os seus descendentes, do mesmo modo que nunca acreditaram na independência de Portugal e que defenderam a integração de Portugal em Espanha, também hoje não acreditam na independência de Portugal e defendem a anulação de Portugal numa lógica puramente integracionista numa União Europeia. Não uma União Europeia de cooperação, não uma União Europeia que respeita as nações livres, não uma União Europeia que trabalha em conjunto com todos os Estados-nação que são independentes, mas uma União Europeia que visa substituir esses mesmos Estados que deram alma, força, característica à Europa numa ideia de Estado europeu, de federalismo europeu, numa lógica de que a Europa é tão só no nosso continente aquilo que os Estados Unidos da América é e sempre foram noutro continente. Outro grupo de portugueses foram os isolacionistas, tipificados em determinado momento pelo velho do Restelo, que procuraram sempre a ideia de que Portugal se deveria fechar sobre si próprio, que Portugal deveria isolar-se de todo o tipo de relações além fronteiras e que desconfiaram sempre de uma perspectiva para além da nossa permanência num determinado território. Esses isolacionistas tiveram, objetivamente, um papel de procurar combater, desconfiar de todos aqueles que são os terceiros que tiveram a perspectiva e a consciência de que Portugal se deveria afirmar no mundo, se dar a conhecer ao mundo e trazer o mundo também até si. Ora, estas três figuras, estes três grupos de portugueses que sempre existiram ao longo da história, existem também hoje com total liberdade e há que respeitar esses pontos de vista. Eu sempre respeitei o terceiro grupo de portugueses. Aqueles que deram Portugal ao mundo, aqueles que viram a ideia necessária de pensar global e aqueles que nunca quiseram nem o integracionismo, nem o isolacionismo. Quiseram afirmar a pátria para além de si própria. Quiseram afirmar os valores lusos para além das suas fronteiras. Quiseram afirmar os ideais nacionais fora do seu próprio território. E esse aspecto é um aspecto muito relevante para mim. Eu não sou, como nunca fui, integracionista, não sou nem serei isolacionista, eu sou um defensor do patriotismo e da capacidade de Portugal se afirmar não apenas no seu próprio território, mas fora desse mesmo território. Esse é o futuro de Portugal. Portugal não tem qualquer possibilidade de se afirmar de costas para o mundo, isolado sobre si próprio, fechado sobre si próprio, ou numa lógica de puro integracionismo. E essa questão é uma questão, para mim, pessoalmente, identitária, que me faz acreditar no dia 1 de dezembro, que me faz acreditar na afirmação de Portugal, que me faz acreditar numa Europa de nações e não numa Europa federal, que me faz acreditar numa União Europeia de cooperação e não numa União Europeia de integração, que me faz acreditar numa Europa de países, de Estados, de nações soberanas e não numa Europa de países apenas vistos sob um prisma regionalista com um superestado europeu
que tudo manda e tudo comanda. Não sou federalista, não sou isolacionista. Sou defensor de um Portugal que se afirma, com as suas características, e que sabe que é essa afirmação que o pode permanentemente guindar para além de si próprio. Um Portugal fechado sobre si próprio é um Portugal sem futuro. Um Portugal que deixa de afirmar os seus valores é um Portugal decadente. Um Portugal que se afirma para além de si próprio e que transporta consigo, como no passado souberam transportar os nossos antepassados, a sua identidade, a sua capacidade de afirmação, é um Portugal que tem e que pode ter futuro. Essa é a minha ideia, essa é a minha visão, esse é o prisma com que entendo a capacidade de afirmação de Portugal. E essa perspectiva, num certo sentido, tem sido percebida por empresários que exportam, que trabalham para exportar e que sabem que a sua capacidade de sobrevivência e de afirmação reside essencialmente nessa vontade de alargar os seus próprios mercados e de ir além das suas próprias fronteiras. A ideia de que há um grupo que se reúne para se isolar, para se fechar sobre si próprio, é uma ideia contrária a uma perspectiva de nacionalidade ativa e de nacionalidade moderna, e é uma ideia com a qual, pessoalmente, não me identifico. Essa perspectiva é uma perspectiva que me parece essencial. Numa época de indefinição, numa época em que muitas pessoas se perguntam a si próprias sobre qual é o futuro, numa época em que as pessoas se inquietam e se interrogam sobre se há futuro. Nós temos de acreditar que há futuro. Eu próprio, há pouco partilhava-o aqui, tenho angústias, tenho dúvidas, tenho inquietações, tenho imensas interrogações sobre o presente. Entendo que o presente que estamos a atravessar é um presente dos mais difíceis que Portugal alguma vez atravessou. Mas quero acreditar que os meus antepassados, que permitiram que eu aqui hoje estivesse convosco, também enfrentaram à sua maneira e à sua dimensão imensas dificuldades e souberam entender essas dificuldades como desafios de um povo que não se resigna em nome da sua pequena dimensão, de um povo que não se resigna em função da sua dimensão territorial, de um povo que não se resigna em função do número de portugueses que existem em comparação com a dimensão demográfica de outros povos. Acreditar no futuro é ter a capacidade de transmitir uma veia de esperança, de confiança, de ânimo, de vontade e de coragem para as novas gerações. Nenhum trabalho político pode, em momento nenhum, ser coroado de êxito se não for pensado essencialmente em função das novas gerações. É em função das novas gerações que a geração do presente existe. É em função das novas gerações que a geração do presente tem o dever de trabalhar. Porque uma geração presente que se fecha sobre si própria, sem pensar nas novas gerações, é uma geração que se está a condenar a si própria, estando a condenar os outros e a definir um destino para os outros que não lhe cabe definir. Essa questão é uma questão essencial. E é totalmente compatível com uma ideia de identidade, de soberania e de patriotismo. Mas de uma soberania e de um patriotismo, repito, que não se isola, que não se fecha e que se afirma pela competição justa, equilibrada
racional e ativa. Não pensar isto em termos de futuro é um erro. É um erro para qualquer partido, é um erro para aqueles que não têm partido nenhum, como é o meu caso no presente, como sabeis, em termos de filiações partidárias, e é um erro para aqueles que têm a ambição de governar, de dirigir, de legislar, de apresentar quaisquer ideias ou quaisquer projetos para o futuro. Dito isto, gostaria, se me permitem, de passar em revista alguns aspectos que considero preocupantes e profundamente negativos. Há uns anos atrás, um grupo de pessoas que me honrei de presidir, desculpem estar com o telemóvel na mão, não creiam que isso é sinal de má educação, é apenas para lhes tentar mostrar algo que já mostrei aqui aos meus companheiros de mesa. Há uns anos atrás, houve um grupo de pessoas a que pertenci que colocou um cartaz nas ruas, provavelmente não conseguem ver, que tinha um mapa de Portugal deitado com uma placa dizendo vende-se. E dizia, nessa altura, este cartaz, em 1995, o seguinte, e desculpar-me-ão aqueles que eventualmente aqui estejam ligados a estas forças políticas, estamos a falar de 1995, dizia, numa coisa PS e PSD estão de acordo, Portugal vende-se. Confesso-lhes que quem idealizou este cartaz e quem o colocou no país, contra tudo e contra muitos, perante imensos ataques, esse alguém estava longe de imaginar que Portugal efetivamente seria vendido. Infelizmente. Em 1995, houve um partido que fez essa campanha. Chamou a atenção dos portugueses. Disse-lhes que estavam entregues a uma classe dirigente que queria vender Portugal. Permitiram totalmente a venda de Portugal. E ao venderem Portugal, hipotecaram o presente, e quem hipoteca o presente não é digno do futuro. Ora, esta questão, e perdoem-me que a traga à colação, é uma questão relevante para mim. Muitos que aqui estão já não se recordarão dessa campanha, muitos que aqui estão já não se recordarão daquilo que foi dito, muitos que aqui estão eventualmente desconheciam que isto tenha sido dito, mas é uma pena para mim ter constatado, ter verificado, ter visto que todos os dias Portugal desaparecia. O que significa que aquele Portugal em que sempre acreditei, que quero acreditar, que desejo acreditar, que se projeta para fora, é um Portugal, infelizmente, a desaparecer. É um Portugal que não controla a sua rede energética. É um Portugal que não controla o seu setor financeiro. É um Portugal que não controla os principais setores de atividade económica. É um Portugal totalmente dependente da vontade de outros dirigentes políticos que, quando investem no nosso país, o fazem em nome de uma estratégia nacional que nunca deixaram de ter de afirmação dos interesses dos seus próprios países. Fomos abandonados à nossa sorte. E fomos abandonados à nossa sorte também, há que dizê-lo, por responsabilidade de muitos portugueses e portuguesas que votaram, que não quiseram ouvir aquilo que lhes estava a ser dito, que não quiseram estar minimamente atentos às mensagens que lhes estavam a ser transmitidas e que de canto em canto de sereia se foram rendendo, entregando através do voto, entregando através da sua confiança a dirigentes políticos, à esquerda
ou menos à esquerda, mais ao centro ou menos ao centro, que em nome da fé, que em nome da credibilidade, que em nome do ânimo de muitos portugueses, tiveram tão somente uma única preocupação: os seus lugares, os seus interesses particulares e dos seus amigos, os seus negócios, o seu enriquecimento. Confundiram o serviço público com o seu serviço. Confundiram o serviço ao país com o serviço aos interesses de algumas pessoas. E o problema, minhas senhoras e meus senhores, é quando olho para trás e me pergunto como foi possível. Como foi possível? E na minha ótica, isso foi possível. Não apenas pela responsabilidade da esquerda, mas por culpa de uma direita que pactuou com essa esquerda e que permitiu e consentiu que essa esquerda, em nome dos desmandos, pudesse governar. Quando a direita se demite de ser verdadeira, quando a direita se demite de ser autêntica, quando a direita perde alma, caráter, essa direita, ou dita direita, não tem dignidade. E não tendo dignidade, não pode pretender substituir aqueles que estão apenas para fazer exatamente o mesmo e para sustentar as suas clientelas pessoais e particulares. Falava há pouco o Dr. Abel da corrupção. É um flagelo. Verdade seja dita que não é apenas um flagelo de Portugal. É um flagelo do Ocidente. É um flagelo do Ocidente consentido e pactuado, não se pense que apenas por uns, porque nesta matéria não há os bons e os maus. São todos maus. Porque muita gente à direita ou em nome da direita pactuou com a esquerda, não na defesa dos interesses nacionais e coletivos, mas em nome dos seus interesses e dos seus pessoais negócios. Assistimos a isso em muitas câmaras municipais, assistimos a isso em governos regionais e assistimos a isso em governos nacionais. Há pouco dizia o professor Paulo Otero, meu grande amigo, que o governo atual goza de uma impunidade testemunhada pela sua permanente desresponsabilização em relação a problemas graves do país. Perdoar-me-ão que lhes diga que a culpa não é do governo. A culpa é da ausência de uma oposição que não faz o seu papel e que não chama à colação e ao dever o Primeiro-Ministro e os ministros. Se a oposição fosse firme, se a oposição fosse corajosa, se a oposição tivesse firmeza, o Primeiro-Ministro teria sido chamado ao Parlamento no dia a seguir a borda e ter-se-ia exigido a demissão do Ministro das Infraestruturas, de um Ministro e de um Governo que vêm dizer que a responsabilidade do que acontece não é do Estado, com teorias fascinantes. E estamos aqui perante um ilustre professor, um professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, Direito Administrativo e Direito Constitucional, dizendo que a responsabilidade não é do Estado, como se as câmaras municipais e as autarquias fossem espanholas, fossem francesas e não pertencessem ao Estado português. Bom, mas, como não sou candidato a candidato, como não estou à procura de apoios, como não estou à procura de simpatias, como não estou preocupado com discursos politicamente incorretos, quero-lhes dizer que a responsabilidade nesta matéria não é apenas da oposição, é infelizmente também de alguém que deve estar acima do poder, da situação e da oposição, que permite que o governo faça o que não deve fazer e que não faça aquilo que todos os portugueses, sejam ou não do PS, lhe exigem que faça. É evidente que nós vivemos uma época
da fotografia. Vivemos uma época do sorriso. Vivemos uma época da simpatia. Vivemos uma época da ilusão. Vivemos uma época dos pais natais fora da época. Vivemos uma época do avô cantigas. Vivemos uma época em que o fascínio pela simpatia pessoal tem sido também, em muitas circunstâncias, permissiva e irresponsável pela irresponsabilidade daqueles que neste momento nos governam. E isso tem de ser dito. Dir-me-ão, mas não convém, porque é politicamente incorreto, porque nos tira votos. Mas os votos não podem valer tudo, porque a defesa dos ideais não pode ser posta em causa apenas pela conquista imediatista do voto na eleição seguinte. E essa é uma questão que deve fazer toda a diferença. O país tem hoje desafios imensos pela sua frente. A Europa também. Nós temos andado embevecidos numa discussão, em dado momento, a propósito, por exemplo, deve ou não existir um exército único, proposta do Sr. Macron, presidente francês, e proposta da Sra. Merkel, chanceler alemã. Tenho para mim uma coisa extraordinária, e que é esta. Eu vi a Sra. Chanceler alemã vir defender o exército único quando tinha anunciado que já não seria mais chanceler. Nunca a vi defender o exército único enquanto se pretendia candidatar a uma nova eleição. Não deixa de ser curioso. Seria caso para lhe perguntar se acredita nisso, porque é que não o defendeu quando se pretendia recandidatar a líder do seu partido na Alemanha? Se acredita nisso, porque é que não o defendeu quando pretendia disputar novas eleições perante o povo alemão? A verdade é que nós temos hoje uma situação na Europa perante um silêncio ensurdecedor, um silêncio que ultrapassa as lógicas da razoabilidade, a uma situação curiosa. Os ingleses, diga-se o que se disser, goste-se ou não se goste, entenderam em determinado momento da sua vida dizer que não queriam continuar na União Europeia. É um crime. A União Europeia não admite que se diga não. Mas estão surpreendidos? Eu não estou. Em 1992, contra tudo e contra todos, bati-me contra o Tratado de Maastricht. E houve um povo que, em referendo, o tal que nós aqui nunca pudemos ter, votou contra Maastricht, a Dinamarca. Pois bem, a União Europeia exigiu que a Dinamarca repetisse o referendo. Os franceses, em determinada altura, votaram contra o Tratado de Lisboa, Tratado da União Europeia, curiosamente por causa do canalizador. Não aquele de que há pouco aqui os meus amigos falavam, mas por causa do canalizador polaco. Era essa a expressão que, na altura, foi evocada nessa campanha. Respeitou-se o voto do povo francês? Não se respeitou. Teve que se repetir o referendo. E teve que se repetir o referendo para que os franceses votassem sim. Estamos admirados com isso? Não devemos estar. Em Portugal houve um referendo sobre o aborto. A maioria dos portugueses votou não. Não vale. Porque não votou o número necessário que constitucionalmente é exigido. Repita-se o referendo. Votaram sim. Alguém ouviu dizer que também não tinham votado o número de portugueses constitucionalmente exigido para que o referendo se pudesse repetir? Não. Eu gosto da democracia como Churchill, mas não desta democracia, que é uma democracia que diz: se concordas connosco, és democrata, estás no bom caminho. Se
discordas de nós, és mau democrata, tens que ter uma lavagem cerebral, tens que ser reeducado, temos que repetir a votação para que possas voltar e votar de acordo com o nosso entendimento. Ora, porquê é que isso acontece? Aconteceu em Portugal, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na República da Irlanda, aconteceu na França. Porquê é que isto acontece? Acontece pela nossa passividade. Acontece porque não temos a firmeza de dizer chega. De dizer não vale a pena insistirem porque não mudaremos o nosso ponto de vista. Se amanhã pensarmos alinhados com uma maioria que se julga detentora da verdade, estamos certos. Se não votarmos alinhados com essa maioria que se julga detentora da verdade, estamos errados. Ora, como a democracia pressupõe o sim e o não, e como a liberdade tem de pressupor a capacidade de afirmarmos os nossos pontos de vista, mesmo que não sejam os pontos de vista dominantes, nós não podemos aceitar essa situação. Recordar-se-ão os meus amigos que pós 25 de Abril e pós mesmo 25 de Novembro, não esquecer o 25 de Novembro de 1975, quem não era de um determinado perfil político e ideológico era imediatamente rotulado de fascista. Quem não andasse com um certo volume de barba, quem tivesse o azar de gostar de tomar banho, quem tivesse o mau hábito de andar limpo, era fascista. Onde é que já se viu? Você é um democrata? Não pode ser democrata, não cheira mal. Você não tem barba grande. Você não procura ser correto com as pessoas. Mas a verdade é que houve quem tivesse resistido. Houve quem tivesse resistido. E não foi fácil. Eu tenho uma vaga ideia desse tempo, porque era um miúdo quando se deu o 25 de Abril de 1974. Mas há pessoas nesta sala que se recordam do que aconteceu no Teatro Jordão em 1979. Há pessoas nesta sala que se recordam do Palácio de Cristal. Eu recordo-me ter saído num jipe de GNR deitado em Beja, em Vendas Novas, de ter levado paralelepípedos em cima do carro em Setúbal. Recordo-me disso. Mas não desistimos. Resistimos. E essa palavra de resistência é uma palavra fundamental. Como? Respeitando as opiniões dos outros. Claro que sim. Não podemos querer impor aos outros a nossa opinião. Claro que sim. Não podemos exigir aos outros que pensem exatamente como nós. Claro que sim. Mas não ter vergonha. Não apenas nos locais onde estamos em família ou em casa, de publicamente dizermos aquilo que pensamos. Há dias fui convidado pelo Partido Socialista para participar num debate, porque o Sr. Professor Paulo Otero não estava para os aturar, e então disse ao Sr. Secretário de Estado que o tinha convidado. Eu não vou, mas o Manuel Monteiro provavelmente vai. E o Manuel Monteiro foi. E a sala estava bastante cheia. E era um debate, curiosamente, sobre a Europa. Com a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus e eu próprio. E o Secretário de Estado, pessoa, aliás, respeitável, professor também da Faculdade de Direito de Lisboa, penso que ainda é. Bom, se não é, já foi. E docente. Vamos lhe chamar docente. Eu só me lembro do Dr. Rui Patrício. Vamos lhe chamar docente. Bom, dizia, apesar de estar aqui o Dr. Manuel Monteiro, de estar aqui a Sra. Secretária de Estado, como nós somos a favor da igualdade de género, vamos dar a palavra em primeiro lugar ao Dr. Manuel Monteiro.
a sala estava com umas centenas de militantes do PS. Eu agradeci e disse, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado, eu não sei o que é isso. Desculpar-me-á, eu sei o que é o sexo masculino e o que é o sexo feminino. Isso da igualdade, género, lembra-me comida, género alimentício, não sei o que é isso. As pessoas ouviram, podem não ter gostado, mas ouviram. Há dias, a juventude socialista, começo a desconfiar, a juventude socialista do Montijo entendeu convidar-me para um jantar de debate. E pediram-me que lhes fosse falar sobre a igualdade de género e a juventude. Expliquei, diplomaticamente, que não seria seguramente a pessoa mais indicada para falar de tão eloquente tema e muito menos num jantar da juventude socialista. Convidaram-me então para lhes falar sobre a ética e o trabalho. Mas obviamente que a meio do jantar tinha que vir a questão da igualdade de género à baila. E eu disse perante os jovens socialistas que ali estavam, lamento, não fui educado nessa coisa da igualdade de género. Não sei o que é isso. Sei o que é a igualdade jurídica e o respeito igual que a lei deve ter perante homens e mulheres sem fazer qualquer tipo de discriminação. Mas um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. E não deixa de ser curioso, não deixa de ser curioso que aqueles que pretendem dizer que aquilo que nós consideramos natural não é mais do que uma convenção cultural, sejam os mesmos que andam preocupados com a defesa do ambiente e da natureza, dizendo que proteger a natureza é proteger o homem. Eu estou de acordo, mas proteger o homem não é querer que o homem deixe de ser aquilo que é. Ora, nós temos que ter a coragem de dizer isso, fora de portas. Aqui vale pouco. Perdoem-me dizê-lo. Fora de portas. Sem medo. Sem receio. De o afirmar publicamente. De expressar os nossos pontos de vista publicamente. Mas a culpa para que isto aconteça é apenas da esquerda. Não. A culpa é da direita, que se demitiu, que fugiu, que desistiu de combater, que desistiu de dizer aquilo que a caracteriza e que aquilo que a identifica. Imaginem que era esta direita que estava à frente dos destinos dos partidos ditos como tal a seguir ao 25 de Abril de 1974. Imaginem o que teria sido. Imaginem que essa direita se refugiava em casa. Imaginem que essa direita se acovardava. Imaginem que essa direita fugia. Poderíamos estar aqui hoje? Não poderíamos. Não teríamos tido essa possibilidade. Afirmámo-lo. Utilizámos estratégias para isso. No Alentejo, onde as circunstâncias eram particularmente difíceis, foi o MCDS, foi a Juventude Centrista, quando o CDS não o poderia fazer. E a verdade é que esse combate, que esse trabalho deu os seus frutos e deu os seus resultados. Ora, eu quero pedir imensa desculpa ao engenheiro Mário Reis, que já percebeu que eu fintei completamente em relação ao tema que tínhamos combinado aqui para falar e diplomaticamente foi embora, mas agora já voltou, e queria-lhes pedir desculpa porque, efetivamente, creio que a capacidade de afirmação de um projeto para o país, de uma ideia para o país, é aquilo que deve mobilizar as pessoas, não apenas um tema. Se me permitem, quem sou eu para dar conselhos, não se deixem acantonar num tema. Não se deixem colonizar pela ideia de que se reúnem apenas para defender um tema, porque isso será profundamente negativo. A causa da família é importantíssima, estou de acordo. O combate a essa ideologia do género é fundamental, estou de acordo.
Mas a família é importante se tivermos uma ideia de cidade, se tivermos uma ideia de comunidade, se tivermos uma ideia de país, se tivermos uma ideia sobre o que queremos para o sistema educativo, para a saúde, para a justiça. É isso que é necessário. É isso que é fundamental para mobilizar o povo português. Se nos acantonarmos apenas e tão só numa ideia, num tema, num assunto, por muito relevante que ele seja, a batalha estará perdida. E esta batalha é uma batalha política. Há que converter, há que ir ao encontro daqueles que pensam diferente e dizer-lhes: estamos aqui, filiados ou não filiados, com cartão de militante ou sem cartão de militante, porque isso são formalismos, são pormenores em relação a por maiores, que é a ideia que queremos para Portugal no século XXI. Qual é a ideia? Nós hoje ouvimos falar de futebol, e de futebol, e de futebol, e de futebol. E quando não ouvimos falar de futebol, ouvimos falar novamente de futebol. E se estamos descontentes com a situação, levamos mais futebol de manhã, à tarde e à noite. E de quando em quando falam-nos de economia e de finanças. Eu aprendi que a economia era uma ciência humana. Provavelmente estavam errados os professores que me ensinaram. E se a economia é uma ciência humana, a economia está ao serviço dos humanos. Não são os humanos que estão ao serviço da economia. Desculpar-me-eis, eu não sou um liberal, como percebereis facilmente, sou um conservador, e, portanto, essa ideia de onde eu usar o mercado, é uma ideia, francamente, que eu não compro. Eu entendo que a economia e as finanças saudáveis, sólidas, são essenciais para o bem-estar dos cidadãos. Mas se eu desisto de pensar política, de discutir política, e transformo a política apenas numa lógica de déficit ou de décimas, eu esqueci-me das pessoas. Eu esqueci-me dos seres humanos. E quando me esqueço dos seres humanos, estou a entregar as sociedades a lógicas multinacionais, que são em tudo contrárias à essência das nações e à defesa das pessoas. Essa perspectiva é uma perspectiva que a direita conservadora não pode, em momento nenhum, prescindir. Eu não quero finanças erradas. Eu não quero consumo desenfreado. Eu não quero pessoas a gastar o que têm e aquilo que não têm. Claro que sim. Eu quero que as finanças públicas sejam regradas, sérias, honestas. Claro que sim. Mas se a minha lógica for apenas contabilística, então eu aceito confundir o livre comércio com o comércio injusto. E eu não posso ter livre comércio sem comércio justo. Mas para eu poder defender que livre comércio significa comércio justo, eu tenho que pensar em primeiro lugar nas pessoas. E pensando nas pessoas, sei que a economia está ao serviço das pessoas, não são as pessoas que estão ao serviço da economia. E pensar nas pessoas significa perguntar-nos a nós próprios. Eu, que sou um amante da liberdade, sou amante só da liberdade. Estava aqui a olhar para a minha mulher, que, como sempre, que logo à noite me irá, logo à noite, já é noite, me irá uma vez mais criticar, sobre aquilo que eu disse e que não deveria ter dito, e o que disse, etc. Mas adiante, perdão, sobre a extensão da intervenção. Nós tínhamos, aliás, aqui combinado que as senhoras que aqui estavam presentes também iam discursar, o que permitiria que os cavalheiros, se formos pela igualdade de género, teremos que ir fora da sala buscar mais alguma coisa para também
para também lhe darmos a oportunidade de falar e nesse momento saio eu. Mas de qualquer modo, dizia-lhes o seguinte: nós não podemos aceitar essa lógica contabilística da política. No momento em que aceitamos a lógica contabilística da política, para nós tanto nos faz como nos fez em nome de um determinado sinal de bem-estar, que a EDP ou a REN sejam do Paquistão, da Índia, da China ou até portuguesa. E essa questão é uma questão relevantíssima. Pensar política significa isso mesmo. Significa pensar a cidade. Significa pensar o país. Significa pensar a nação. Significa pensar o Estado-nação. E a capacidade desse mesmo Estado-nação se afirmar com o respeito pelos outros Estados-nações, mas não nunca numa posição de dependência ou numa posição secundária. Dito isto, gostava a terminar de lhes dizer o seguinte. Eu creio que, a convite da TEM, este é o quarto evento em que participo. Há dias, uma estrutura do CDS perguntava-me se eu estaria disponível para participar noutros eventos organizados por concelhias ou por distritais. E eu disse que sim, sem qualquer problema. E tive a oportunidade de dizer há dias também, num evento, no tal Congresso Pensar Portugal, que eu estou de bem com o CDS. Não sei se o CDS está de bem comigo, mas eu estou de bem com o CDS. Eu estive ligado ao CDS desde os 13 anos de idade. 13 anos de idade. Conheci a minha mulher, aliás, numa sede do CDS, na Juventude Centrista da Madeira. E a minha vida, de facto, em muitos aspectos, sempre esteve ligada à afirmação do CDS. Em determinado momento, saí do CDS. Saí eu e saíram outras pessoas que aqui estão e que foram fundadoras do CDS. Mal ou bem, foi o que foi. Mas fizemos-lo não para destruir o que quer que fosse, para afirmar, mas sim para afirmar uma ideia que tínhamos tido no CDS e que em determinado momento sentíamos que não havia possibilidade de continuar a afirmar no CDS. Essa ideia não teve qualquer tipo de sucesso. Ainda ontem à noite, quando passeávamos aqui por Guimarães, o professor Paulo Otero pôde testemunhá-lo, algumas pessoas diziam é o senhor do CDS. Portanto, a minha cara, tenha cartão, não tenha cartão, está sempre identificada ao CDS. Muito bem. Ao CDS, Partido Popular, se quiserem, não um CDS centrista, porque disse em dado momento que não sabia bem o que isso era, conheço os centros de mesa, de forma fantástica, mas um CDS que sempre se afirmou sem receio como de direita. Sem receio. Porque se há a possibilidade de haver uma esquerda, por carga d'água é que não pode existir a possibilidade de existir uma direita. E muitas das vezes me pergunto a mim próprio o que é que eu ando a fazer. E o que é que eu ando a fazer porque compreendo que algumas pessoas digam, mas ele anda nisto para quê? Vai voltar? Não vai voltar? Vai se filiar? Não se vai filiar? E eu gostaria, de uma forma muito tranquila, de lhes dizer o seguinte. Eu não estou em guerra com ninguém. Não estou disponível para guerras com ninguém. Não sou opositor individual de ninguém. Tenho o maior respeito por todas as legítimas batalhas e combates internos dentro dos partidos, e nomeadamente dentro do CDS. Já travei as minhas próprias batalhas, já travei os meus próprios combates a esse nível e nesse sentido.
Mas compreendam que, neste momento, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é dar um contributo, se o CDS assim o entender e quiser, para defender uma ideia clara de Portugal. Há dias, um jornalista perguntava-me se eu estava disponível para entrar num partido recém-criado. E eu disse de uma forma clara, não sei se tiveram a oportunidade de ler, o seguinte: se eu decidir regressar à militância partidária, será no CDS, não será em nenhuma outra formação política. Mas, dito isto, gostaria de pedir a algumas pessoas que tenham a compreensão de perceberem que o meu tempo pessoal não tem que ser forçosamente o tempo legítimo de outras pessoas em combates imediatos com A, com B ou com C. Eu não estou nesses combates. Não tenho que estar nesses combates. Acompanho-os, posso compreendê-los ou não, mas eu não tenho que ser o rosto desses combates. Não sou chefe de fila, não sou chefe de tendência, os chefes da tendência estão aqui, não pertenço à tendência, tenho o maior orgulho e a maior honra em ser amigo das pessoas da tendência, penso que o posso dizer hoje assim. Estou disponível quando entenderem que eu possa dar um contributo a estar presente e quando eu sinta também disponibilidade para isso, mas sem que isso signifique a ideia de que uma eventual filiação ou refiliação no CDS possa implicar qualquer combate que efetivamente não é no presente meu. E essa questão é uma questão relevante. Creio que o combate que a todos deve mover, e é por isso que eu tenho aceitado estes convites, é um combate de afirmação de valores por Portugal. E nisso eu estou empenhadíssimo. Empenhadíssimo. Na freguesia, na aldeia, no concelho, na região. Estou empenhadíssimo. E então, se for no Norte e no Minho, desculpem-me os meus amigos do Porto, mas o Norte também é um bocadinho mais para cima, não fica apenas ali no Porto, e, portanto, se for no Norte e no Minho, melhor ainda. Porque entendo que, de facto, nós também não podemos, por muito que isso nos custe, em termos pessoais ou familiares, também não podemos desistir de dar o nosso testemunho político. Eu estou a olhar para o arquiteto Cerejeira Fontes, o Tojó, que há dias, penso que não cometo nenhuma inconfidência, me perguntava, vai ou não para o CDS? E eu dizia-lhe, não sei. Vamos ver. Mas eu não necessito ser militante do CDS, ter um cartão de militante do CDS para estar ao vosso lado sempre que o entendam. Porque compreendo que, eventualmente, uma filiação no CDS possa causar perturbações que não desejo, achaques e achiques que não quero, complicações que não pretendo. O CDS conta comigo, desde que eu concordo, obviamente, para defender a igualdade de género, isso não conta. Para defender coisas com as quais não me identifico, isso não conta. Mas como também nunca contou, no passado, eu discordei muitas das vezes do Sr. Professor Freitas do Amaral. Estamos em Guimarães, embora ele não seja natural daqui, é natural da Póvoa de Varzim. Mas, de qualquer modo, o CDS conta comigo nessa perspectiva de combate pelos valores, pela afirmação das pessoas dignas que aqui estão, de pessoas que sempre lutaram pela afirmação de Portugal. E se entenderem que eu posso ser-lhes útil
nessa dimensão, eu estou ao vosso lado. A questão da filiação, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é depois da amanhã, é uma questão que há que ter calma, que há que ter a perspectiva de que esse pormenor formal não pode pôr em causa objetivos de afirmação nacional que começam pela capacidade que temos de resistir. Temos de ser resistentes para afirmar as nossas ideias e a nossa identidade política. Os mais novos e os menos novos. Aqueles que já têm mais passado e os que têm apenas ainda presente e uma perspectiva de futuro. E eu estou com humildade, mas com vontade, para estar ao vosso lado nesse combate de afirmação de Portugal, de um Portugal não isolado, de um Portugal democrático, de um Portugal livre, de um Portugal respeitador das identidades dos outros, de um Portugal plural. E esse Portugal moderno, plural, que sabe conciliar o futuro no respeito pelas tradições, é um Portugal pelo qual continua a valer a pena lutar e dizer presente. E eu, em Guimarães, quis dizer presente, agradecer o convite que me fizeram e a paciência que tiveram para me ouvir. Muito obrigado.